Glória a Deus. Paz do Senhor, gente. Boa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abre sua Bíblia, por favor. No Antigo Testamento, no livro, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Glória a Deus. Aleluia. Ainda bem que vocês estão aí, gente. Senão eu ia pensar que o povo foi arrebatado. E eu fiquei, porque um monte de gente não veio hoje. Meu Deus, o que acontece? A pastora sempre falou, toma cuidado para você não receber notícia ruim antes de você pregar. Aí eu fujo das notícias ruins. Aí eu sento ali e Deus pega e me dá notícia triste. Durante esse louvor agora, o Senhor me entristeceu bastante, que veio no meu coração que algumas pessoas que eu gosto muito vão sair da igreja. E eu, como pastor, eu não sou o que a pastora falou domingo. Porque domingo a pastora falou que o homem envia, não sei se você lembra, o homem envia, a mãe acolhe, né? E eu, como pastor, o meu lado feminino aflora. Eu gosto de acolher. Mas, quando Deus fala, Ele faz, e é Ele que está no controle. Amém. Mas eu tenho que aprender ainda a lidar com isso. Eu quero pedir um favor para vocês. Filipenses, acho que é Filipenses 4:7, diz que Deus guardará a nossa mente. Amém? Diz que Deus guardará a nossa mente. Escuta, nós estamos no Setembro Amarelo. Eu falei quarta-feira aqui sobre isso. Na nossa escola, na escola que eu trabalho, a gente tem mais de 10 professores que estão afastados com problema psiquiátrico, problemas... eu recebi uma cartinha de uma aluna do 6º ano, e ela falou na carta algumas coisas, e uma delas, ela falou que ela não está conseguindo lidar com os problemas psicológicos dela, e que ela se corta para não sentir a dor, e que tem momentos que ela pensa até em suicídio. Então, essa coisa psiquiátrica é algo muito sério, que nós devemos levar a sério. Os pais, via de regra, não se importa, não se preocupa com o que está acontecendo com os filhos, não conversa, não olha nos olhos. E alguns pais são tão... Vou usar um termo aqui, não fica bravo comigo não, porque vocês não são assim, tá? São os outros lá. Alguns pais são tão chucro que fala que isso é frescura. E se o filho tem isso, fala que você não é homem, não. Ai, que coisa ridícula. Problema psicológico, gente. Não tem gênero. Tá? Tanto homem quanto... E o adulto tem. Tanto que os professores que são afastados lá são todos adultos. O negócio está feio, 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 feio. A profissão de professor é uma profissão enlouquecedora. Porque mexe com várias mentes. Aí você fala, e por que você não ficou louco depois de 38 anos? É porque eu já sou louco. Então, eu sou professor de história e sou pastor pentecostal. Eu não sou normal. Eu já estou confirmado com isso. Tá? Mas eu tenho, ao longo, principalmente desses 20 e poucos anos, eu tenho algo, gente, que guarda a minha mente, que é Filipenses 4:7. Eu estou sempre na igreja nos últimos quase 30 anos. E isso eu saio da escola, quarta-feira eu estou na igreja, domingo eu estou na igreja. E isso traz, quem vem nos cultos de quarta sabe o que eu estou falando, dá um up na nossa mente, tá?
E a maior parte dos professores, escuta isso, gente, deixa chorar, já está crescendo no manto, isso aí vai virar língua estranha. Fique em paz, tá? Ó, a maior parte, não vou dizer todos, tá, gente? Porque tem uns professores e professoras que, enfim, mas a maior parte dos professores e professoras que estão com problema psicológico não tem uma fé para lhe dar suporte. Alguns têm, porque crente também tem problema psicológico, tá? Mas a grande maioria não tem. A grande maioria é sozinha, não tem a quem recorrer, não tem com quem conversar, sabe? E acaba guardando para si. Você pode ver, Filipenses 4:7 nos ensina Jesus falou, basta cada dia o seu mal. As pessoas estão muito ansiosas com o amanhã, depois e depois. E esse excesso de ansiedade, essa preocupação, isso daí vai... Hoje eu estava conversando com meu filho, eu converso com meu filho. Eu estava falando para ele, não, descansa. Não, vai dar tudo certo, você é um cara inteligente, as coisas vão acontecer e tal, sabe? A gente tem que estar ali, dando suporte. As pessoas, principalmente os nossos jovens. Gente, os jovens de hoje, gente, os jovens de hoje vivem o tempo de hoje. Nós temos essa mania, porque no meu tempo é hoje, de vocês, não sei, tá? O jovem de hoje vive o tempo de hoje, então vamos respeitar o tempo do jovem de hoje. E eles precisam que a gente esteja ali, aberto. Pai, quero conversar, mãe, vem aqui, o que foi? Não, mas nossos filhos muitas vezes não conversam com a gente. E se eles não conversam com a gente, eles vão conversar com quem? Nós, homens, temos a mania, estou falando homem ali, provedor e tal, temos a mania de guardar tudo para a gente não compartilha. Porque a minha esposa não vai ter estrutura, ela tem mais estrutura que a gente. E a gente fica carregando com a gente, e aí se você estourar, quem vai ser o provedor? Como é que você vai cuidar do seu filho e da sua esposa se você estourar? Eu não quero ir para o Juqueri. Lembra Juqueri? Gente, os jovens não sabem. Juqueri é um lugar onde colocava os doidos. Eu não quero, gente. Em nome de Jesus. Vamos levar a sério. Por favor. Vamos levar... o crente pentecostal... Eu estava conversando sobre isso com ela. Eles não vão assistir. Mas eu vou falar. Ontem eu vi um testemunho que me deixou irritado. E se um dia eles assistirem, pelo menos vão aprender. A esposa do pregador pegou o microfone e contou um testemunho. Aí o testemunho dela é que ela estava com uma dor na cabeça, dor na nuca, e eu já conheço isso. Aí foi medir a pressão estava 15 por tarará. E aí pediu oração. Não oração, gente, vai pro médico. Losartana, Inapril. Pressão alta não brinca. Aí chega na igreja, porque Deus deu vitória, minha pressão baixou para 13 por 11, está alta. 13 por 11 está alta, porque o 13 por 9 já está lá, foi 12 por 8, já foi dito como alterado. E aí, testemunho, minha pressão, olha, Deus baixou de 15 para 13 por 9, por 11, está alta. Cadê que foi no médico? Aí fiquei pedindo milagre, não. Deus já colocou os médicos, já colocou Inapril, colocou o Losartana, tem outro que não vê agora, que eu tomo 2. Mas eu tomo de manhã e à tarde, todo dia ali. Não é o Captopril, não, é um que toma junto com o Losartana. Me fugiu o nome agora. Isso, esse é abençoado aí. Alodipina, eu tomo, fui diagnosticado esse ano para tomar os 2. E a minha pressão está ali, 11, bonitinho, tomando o remédio direito. Cuide da sua saúde, cuide da sua mente. Esposa, ouça seu marido, fale com a esposa, não guarda, não fique guardando.
Namorado, abre o coração, pode chorar, né? Eu, Gabriel, pode chorar com ela. Homem chora também. Né, Nicole? Nicole. Homem chora também, viu? Pode chorar, porque nós fomos criados para não chorar. E aí acha que a mulher vai achar a gente menos homem, porque a gente nem errado. A nossa esposa vai falar, poxa, meu marido é humano, ele chora. Por favor, gente, sério, cuide da mente de vocês. Cuide do corpo de vocês. Eu preciso de vocês muitos anos vivos aí, em nome de Jesus, no ré, no manto. Amém, gente? Não, para finalizar, não hesitem de procurar ajuda. Não hesitem, não seja aquele crente antiquado. E o médico não é de Deus, né? Então, quem é que criou o médico, então? Procure ajuda. Eu vou ler até o versículo 6. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou. Orienta-nos, que possamos viver segundo os seus desígnios e suas orientações, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, manifesta a sua glória em nossas vidas, Pai. E que possamos ser instrumentos seus, aonde o Senhor nos enviar, Pai. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, gente. Glória a Deus. Maria. Eu estava orando, pedindo a palavra para Deus, a pastora falou sobre família, a gente, domingo que vem é o último dia dessa campanha sobre família, e aí eu ganhei um livro, fiquei tão feliz, eu ganhei um livro da Silvana, aliás, eu estou orando, não falei para a pastora, eu vou falar agora, para convidar para convidar a filha da Silvana para fazer uma palestra para mulheres. Aqui ela é uma bênção, gente, uma bênção, sabe? E eu emprestei o livro sobre Pedro para a Silvana. E o Espírito Santo de Deus tocou no coração dela de me dar um livro. E ela me deu um livro sobre Davi. Falei, amém, já sei onde eu vou pregar. Confirmou. Gente, Davi, a história de Davi é uma história extremamente profunda. E são dois personagens que eu me identifico muito na Bíblia. Um é Pedro, por causa de suas falhas, né? Pedro era bocão, falava demais, dava bom dia a cavalo, tomou muita bronca de Jesus por falar demais. E Davi, gente do céu, Davi só a graça. Em Atos, capítulo 13, versículo 22, está escrito que Deus deu testemunho de Davi, falando, achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Só a graça. É só Deus para achar Davi, um homem segundo o coração. Pensa num homem falho, era Davi. Gente, Davi é um dos homens mais falhos da Bíblia.
Davi cometeu adultério, Davi cometeu assassinato, Davi foi proibido de edificar o templo, porque a mão dele era suja demais de sangue. Davi foi um péssimo pai, Davi foi um péssimo marido. E Deus pega e fala: achei Davi um homem segundo meu coração. Tem coisa que só Deus vê na gente. Porque eu olho para Davi e vejo todas as falhas de Davi. Deus olha para Davi e olha através das falhas e vê o coração de Davi. Que apesar das falhas, era um coração de adorador. Amém, gente? As pessoas olham para mim e para você e olham as nossas falhas, nossos erros. Mas Deus olha o teu coração. Aleluia. E é por isso que eu me identifico com Davi, porque eu vejo todas as falhas de Davi e falo: meu Deus, eu não sou melhor que ele. Mas eu olho para Davi e falo: Deus, ache em mim um adorador como o Senhor achou em Davi. Olha só, Davi, você sabe, Davi foi tirado por Deus de trás da malhada, está em 2 Samuel, foi tirado de trás da malhada, cuidando de ovelha, e Deus colocou Davi como um ungido dele, e falou: Davi vai ser o meu rei. E quando Deus faz essa promessa, derrama o óleo, faz a promessa na vida de Davi, a vida de Davi, porque Davi, gente, eu vi um pastor falando, eu assisti, Davi foi entregar marmita para os irmãos que estavam na guerra. Ele foi lá entregar marmita. E quando ele deu a marmita, ele chegou: o que está acontecendo aqui? Aí o pessoal fala: aquele grandão lá estava afrontando dos Deus vivos. E ele de marmiteiro virou um soldado, foi lutar contra o gigante. Venceu o gigante. Gente, grandes vitórias, muitas vezes, vem logo depois grandes problemas. Davi conquistou uma vitória enorme, começou a ser cantado em prosa e versos pelas mulheres. Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. E começaram a cantar. Saul ficou com uma inveja. Aprenda a lidar com inveja, tá? Quanto mais Deus te abençoar, mais inveja você vai ter, tá? E eu vejo isso na escola. Os alunos bons sofrem com inveja. As alunas que são um pouquinho mais privilegiadas em algumas coisas sofrem com inveja. Inveja, no seu serviço você vai ter inveja. Inveja faz parte. Quanto mais Deus te exaltar, mais inveja você vai ter. Aprenda a lidar com isso. Tem estrutura. Amém? Saul tentou matar Davi no mínimo 10 vezes. No mínimo 10 vezes. Chegou uma hora que Davi falou: não dá mais, fugiu. E a Bíblia diz que Davi fugiu para o deserto. Saul foi atrás. Você deve lembrar, umas 2 vezes, Davi estava escondido eu gosto disso porque a Bíblia é interessante, que a Bíblia tem sua parte cômica, né? Desculpa, eu comecei a imaginar. Olha, agora você pode matar. Aí Saul pega e Davi fala: longe de mim tocar no ungido do Senhor, não é isso? Saul continuou perseguindo Davi. Chegou a hora que Davi fez o seguinte: olha isso, vou me esconder no arraial dos filisteus. Só que os filisteus naquela época eram os maiores inimigos do povo de Deus. O Golias, grandão, que Davi matou, era o maior soldado na época dos filisteus. E Davi, para fugir de Saul, saiu do meio do povo dele e foi se esconder no arraial do inimigo. E o rei dos filisteus, chamado Aquis, recebeu a Davi. Primeiro Davi teve que fingir de louco, porque queriam matar ele. Mas o rei o recebeu. E Davi entrou no exército do inimigo e começou a guerrear, defendendo os interesses do inimigo. E olha se isso não fala da vida de muito crente. Que o seu lugar
é no exército do Deus vivo. Mas você foge da casa do Pai e vai se filiar no exército do inimigo. Davi saía para guerrear, representando os filisteus, mas Davi não era filisteu, Davi era hebreu. Gente, todo estudioso dessa época da vida de Davi fala que essa foi a pior parte da vida de Davi. É a época que alguns mais radicais falam que Davi estava desviado da fé. Você não vai ver um salmo composto, e Davi é o maior salmista da Bíblia. Segundo todos os estudiosos, são 150 salmos, metade pelo menos foi Davi que compôs. Alguns críticos não aceitam. Mas você não vai ver nenhum salmo de Davi. Sabe por quê? Nesse período Davi deixou de buscar a Deus. Você não vai ver a última menção que a gente tem de Davi buscando a Deus foi quando ele se refugia na caverna de Adulão. Depois disso, você não vê Davi buscando a Deus, mas você vê Davi saindo para guerrear, defender o inimigo. Mas Davi é ungido do Senhor, gente. Davi foi escolhido para adorar a Deus. Ele não acreditou na promessa de Deus na vida dele. Porque se Deus prometeu que ele seria rei, o próprio Samuel derramou óleo sobre ele, Saul nenhum iria impedir a promessa de Deus de se cumprir na vida dele. E ele se alistou no exército do inimigo. Para começar a introdução, por incrível que pareça a introdução. Não gosto de introdução longa, mas chegou uma hora que os filisteus se reuniram para guerrear contra o povo de Deus. O exército filisteu, os líderes falaram, vamos atacar os hebreus. E Davi, escuta isso, Davi, que prometeu não matar Saul, se ofereceu para ir junto com os filisteus lutar contra o povo de Deus. Luta na qual Saul ia participar. Olha como Davi estava afundado na lama. E ele chega, é incrível, gente, quando Deus tem um plano, nada pode impedir. Davi chega e fala, eu quero ir. Os príncipes filisteus falaram assim, não queremos Davi com a gente. O rei Aquis gostava muito de Davi. E o rei Aquis falou, não, mas Davi é dos nossos. Não é, os príncipes falaram, não é esse Davi que as mulheres cantam, Saul matou milhares, Davi matou 10 mil milhares. Na guerra, ele vai se voltar contra nós. Nós não queremos Davi com a gente. O rei Aquis insistiu, mas os príncipes falaram não. E Davi só não foi para a guerra contra o povo dele. Porque os príncipes filisteus não aceitaram. Eu vejo a mão de Deus aí. Escuta isso. Depois dessa situação, Davi volta para Ziclag. Ziclag era um arraial no sul que o rei Aquis deu para Davi. Era um vilarejo que o rei deu para Davi. E Davi e os seus 600 soldados tinham a sua família em Ziclag. Agora presta atenção, estou chegando aqui no texto. Davi estava com os seus 600 soldados querendo entrar na guerra contra Israel. Amém? Quando ele volta para Ziclag, ele olha o arraial de Ziclag. Vamos ler o texto. Versículo 1 ao 3. Sucedeu que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativo as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequeno como grandes. A ninguém, porém, mataram, então somente levaram consigo, e foram o seu caminho. Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, seus filhos levados cativos. Gente, presta bem atenção.
Davi foi para a guerra, ou ele queria ir para a guerra, para defender os filisteus com seus 600 soldados. E eles deixaram a família sem proteção nenhuma. Que soldado, que general é esse? Que não deixa sentinelas, não deixa os soldados para defender a sua família. Olha o erro estratégico de Davi, e aí vem lição para nós. Nosso dever é proteger a nossa família. Amém? Nosso dever é guardar o nosso quartel-general, que é a nossa casa. Davi foi com a intenção de ir para a guerra, levou seus 600 soldados, não deixou nenhum para proteger a família deles. E quando nós desguarnecemos a nossa família, o inimigo ataca. A questão é, o que nós, pais, estamos fazendo para guardar a nossa família, nossos filhos e filhas? Eu conversei com uma pessoa outro dia e falei, você tem que levar seus filhos para a igreja. Gente, hoje a escola é um campo minado contra os valores cristãos. O que eu tenho de alunas com a mente sexto ano, a mente sendo infectada pelo homossexualismo. Uma menina de 12 anos chegou para mim e falou, professor, eu sou PAN. Sabe o que é PAN? PAN é um rodo. Como assim rodo? Puxa tudo que... A pessoa que se diz PAN, ela sai com todo mundo. Ela namora com travesti, ela namora com lésbica, ela namora com todo mundo, ela é PAN, o que vier pega. Pensa na promiscuidade de um ser humano desse. Essa palavra, pode hypar, pode, eu não estou nem aí. E os professores estão dominando. Gente, onde eu trabalho, não tem um professor que fica entrando na mente, mas ele já vem com isso, que a rede social está infectando nossos jovens com essas coisas. Não precisa professor ensinar. Só que nós queremos que na escola tenha oração. Eu vejo pastor, eu vejo crente falando, porque na escola tem que ter oração. Não! Na escola não tem que ter oração, porque a escola é uma diversidade de religiões. Eu tenho aluno da Umbanda, eu tenho aluno do Candomblé, eu tenho aluno de várias religiões. Nós é que temos que fazer o papel na nossa casa. É muito fácil empurrar para a escola. Quando eu, como cristão, não trago meu filho para a igreja, minha filha para a igreja na adolescência e na pré-adolescência. Aí, eu tenho alunos de 6º, 7º ano fumando pod. Sabe o que é pod? É o cigarro eletrônico. Eu tenho aluno de 6º e 7º ano, a mãe vai tirar da escola agora, porque chegou bêbada em casa. A mãe vai trabalhar e essa menina leva a namorada para a casa dela. 6º ano. Gente, o inimigo está vindo com força para destruir a nossa família. E nós temos que orar, nós temos que ensinar os nossos filhos. Tem pai, tem mãe que não, só quer saber de ganhar dinheiro e não quer ir, e os filhos estão crescendo e não está tendo, porque não adianta falar, tem que ter o exemplo do pai e da mãe. Então, amém? Tem alguém aí? Não adianta eu falar, meu filho tem que ver o exemplo em mim. Davi foi para a guerra, os soldados foram, e o lar ficou lá, desguarnecido. Sabe o que ele fez? Os amalequitas vieram com força, tacou fogo, levou todo mundo cativo. E é isso que o inimigo quer fazer, entrar na minha casa, na tua casa, com força e destruir. E o que nós estamos fazendo? Porque esses professores estão todos doutrinadores. E você é o quê? Quem não ensina seu filho e sua filha? Bicho, está bravo. Não estou bravo não, gente. Mas quando toca na nossa família,
é algo que nós temos que levar a sério. Porque, infelizmente, a igreja está cheia de pai e mãe ausente. Está cheio de pai e mãe que não são referências. Principalmente pai. E isso na igreja. Fora da igreja está pior ainda. Gente, esse relógio, ai meu Deus do céu, não vai dar tempo. Olha só. Eu cheguei para um menino, 6º ano, as meninas vieram falar, professor, fulano está batendo na gente. Pai, fulano está batendo na gente. Eu olhei para ele bem bravo assim e falei, você já viu seu pai bater na sua mãe? Eu esperando que não, nele. Já. Quebrou minha perna. Tirei ele da sala e fui conversar em particular com ele. É a referência, já veio de casa. Gente, nossos filhos aprendem conosco. Nossos filhos aprendem conosco. Trate sua esposa como rainha, seu filho vai tratar a mãe como rainha. Amém? Quando ele chegar, eu vou tentar acelerar, porque o relógio está gritando ali. Quando eles chegaram na arraial, que viram tudo destruído, primeira atitude, começaram a chorar. Davi e os soldados começaram a chorar, se acabar em lágrimas. E aqui eu quero falar algo para você. Não, na verdade até já falei isso. Não contenha o choro. Gente, chorar não é vergonha. Que eu falei, homens, principalmente nós, porque o Pablo disse que o homem não chora. Lembra do Pablo? Falou que o homem não chora. Bispo, música do mundo. Ah, eu estou morando onde? Homem chora sim. A Bíblia diz que Davi, veja bem, um dos maiores guerreiros da Bíblia, chorou até não ter mais força. Os 600 de Davi, depois você estuda um pouquinho sobre os 600 de Davi, homens valentes, valorosos, choraram até não ter mais força, porque eu e você não vamos chorar. Chore, igual no Salmo 6, depois dá uma lidinha no Salmo 6, o Salmo de situação. Choro alivia, mas choro traz solução. Ficar no canto chorando não muda a ação. Ficar no canto chorando, se lamentando, não traz resultado. Depois de chorar, a Bíblia diz que Davi se angustiou. Ele se angustiou muito. Por que Davi se angustiou? Porque, ai meu Deus do céu, os soldados de Davi, escolhidos por Davi, acolhidos por Davi, homens rejeitados na sociedade, recebidos por Davi, se voltaram contra ele e queriam apedrejá-lo. Porque eles colocaram a culpa em Davi. Você é o culpado do nosso lar. Escuta isso, gente. Você é o culpado do nosso lar que está destruído. Você é o culpado do nosso filho ter sido sequestrado. Nós, seres humanos, temos a mania de colocar a culpa nos outros. Deus é culpado, pai é culpado, mãe é culpado, o político é culpado, todo mundo é culpado, menos eu. Pegarem pedras para apedrejar Davi, aquele que os acolheu. Ei, não espere gratidão das pessoas. Você pode, escuta isso que eu vou falar. Você pode fazer 215 mil coisas para a pessoa. Uma errada que você fizer, ela te rejeita. A experiência, muito experiência. Uma errada que você fizer, você já não presta. E aprenda a lidar com isso, porque é assim. Foi o que aconteceu com Davi. Porque, peraí, Davi não deixou nenhum soldado, mas será que não tinha nenhum general para chegar? Ô, Davi, vamos deixar alguém, não tinha nem, porque é fácil ficar quieto e depois se dá errado, a culpa é só de Davi. Mas eles também não chegaram para Davi e falaram, Davi, vamos deixar alguém para proteger nossa família, porque o erro na sua casa não é só do marido, o erro na sua casa não é só da esposa, o erro é dos dois. Porque casamento, gente, hoje, por incrível que pareça, depois de tanto tempo, eu troquei a torneira da pia.
Já estava fazendo aniversário. Sabe? Porque tem a parte que eu tenho que fazer. Casamento é isso. E não adianta colocar a culpa só no outro. Davi se angustiou. Mas aí, escuta isso. Primeiro, Davi chorou. Segundo, Davi se angustiou. Terceiro, Davi mandou chamar o sacerdote. Finalmente, Davi resolve buscar a Deus. Finalmente, Davi resolve buscar a ajuda de um sacerdote. Escuta isso, gente. Tem hora que você tem que buscar a ajuda de um sacerdote. Tem hora que você tem que buscar a ajuda de uma mulher de Deus. Tem hora que você tem que buscar a ajuda de um homem de Deus. Tem hora que você tem que falar para aquela mulher de Deus. Olha, muitas vezes a mulher de Deus está na tua casa, do teu lado. Ai, meu Deus do céu. A gente tem mania de valorizar a mulher de Deus do círculo de oração, quando a gente tem uma mulher de Deus do lado da gente, dentro de casa. Nós temos que buscar a ajuda de alguém para orar com a gente. Foi o que Davi fez. Pega o éfode, chama o sacerdote. Por que Davi fez isso? Olha o final do versículo lá, da angústia. Quando ele se angustiou, a Bíblia diz que Davi, escuta isso, gente. Davi se fortaleceu em quem? Davi se fortaleceu em quem, gente? O Senhor é a nossa força. Oh, gente, no momento de choro, se fortaleça no Senhor. No momento de angústia, se fortaleça no Senhor. No momento de tristeza, se fortaleça no Senhor. No momento de ingratidão das pessoas, se fortaleça no Senhor. No momento de abandono, se fortaleça no Senhor. No momento de perda, se fortaleça no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor. Finalmente, Davi deixou de buscar força em si mesmo e passou a buscar força em Deus. Não adianta ficar buscando força em você. O Senhor é a tua força. Se fortaleça no Senhor. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, do nome do Senhor, do nome do Senhor. O Senhor é a tua força. Faça como Davi. Todo mundo querendo tacar pedra, Davi busca a Deus. Todo mundo acusando, Davi busca a Deus. Aprenda isso, gente. Quando tudo estiver dando errado, se fortaleça no Senhor. Davi manda trazer o éfode, uma estola sacerdotal. Davi pede para trazer o sacerdote. E Davi consulta a Deus. Devo perseguir os amalequitas ou não? Ou seja, não vou tomar a decisão sem a direção de Deus. E nós temos visto muita gente se dando mal. Isso é independente, gente. Pastor, um monte de gente se dando mal. Porque toma decisões sem consultar a Deus. Quando você consulta a Deus, mesmo que a coisa dê errada, Deus te dá força para vencer e para continuar em frente. Agora, quando você vai pela sua força, a derrota é certa e você não pode dizer que Deus te orientou errado. Busque a orientação de Deus. E Deus está falando com gente aqui. Não namore sem buscar a direção de Deus. Mas, bispo, ele é um gato. A pior coisa que tem é a mulher chamar homem de gato. Gente, se tem um bicho que é infiel, é o gato. Eu tenho um monte de gato lá em casa, nenhum é meu. Gente, tem hora que o meu quintal tem uma sinfonia. Nessa época, você sabe como é que é, né? Tem uma sinfonia de gato no céu, a gente não consegue dormir. De madrugada e parece, não sei se você viu, parece bebê sendo esganado. E nenhum é meu, é tudo da vizinhança. Mas eles vêm tudo pro meu terreno, porque gato é... E aí, ele é um gato, é mesmo, vai pular por tudo quanto é quintal. Chama ele de cachorro, cachorro é fiel. Meu Doberman.
Desculpa, gente, não consigo passar. Gente, não case sem... Por favor, gente. Não case sem orar. Não namore sem pedir direção para Deus. Não mude de emprego, não mude de casa, não faça nada sem pedir direção para Deus. Ore, busque no Senhor. É o que Davi fez. Devo ir ou não? Deus pega e fala, Davi, pode ir, porque eu vou restituir tudo para você. Não vai ficar faltando nada. Ah, esse é o meu Deus. Vai, Davi, porque eu já estou dando vitória. Oh, aleluia. Os amigos abandonaram, os amigos queriam apedrejar, mas Deus falou, eu vou contigo e vou te dar a vitória na batalha. Aleluia! Ei, é Deus falando comigo e com você. As pessoas, ai meu Deus do céu, podia dormir sem essa. As pessoas podem te abandonar, mas o Senhor continua contigo. Você sabe por que eu falei podia dormir sem essa? Você sabe por quê? Lembra a primeira coisa que eu falei aqui, quando eu peguei o microfone, com cara de lambão, chorando? As pessoas vão embora. Não foi isso que eu falei? Eu estou batendo em mim mesmo. Porque, irmão, quando eu pego, eu não decoro. Porque eu sei que é Deus falando, está falando para mim e para você. As pessoas podem te abandonar, mas o teu Deus não te abandona. O Deus que te chamou, o Deus que te enviou, é Deus que vai contigo. Oh, aleluia! Aleluia! Vai, Davi! Escuta, estou encerrando. Eu preciso encerrar, na verdade. E lá vai Davi. Só que Deus não deu, gente, Deus não deu direção para Davi. Deus só falou, vai. Davi não sabia nem para onde ir. E Davi foi. Porque quando você vai, olha o que a palavra diz, eu gosto muito desse versículo. Eis que irei adiante de ti, endireitando os caminhos tortos, quebrando os ferrolhos de ferro e despedaçando as muralhas de bronze. Está em Isaías. Quando você vai na direção de Deus, Ele vai acertando as coisas. Bispo, mas eu não tenho condições. Quem diz que Deus está esperando suas condições? Deus está esperando a sua atitude. Amém? Deus está falando, vai. E Davi foi. Escuta aí, olha só. Davi e os 600. E no meio do caminho, chega num lugar chamado de Riacho de Besor. Chega em Besor, 200 soldados. Fala, Davi, a gente não aguenta mais. Lembra que eles estavam vindo desde o acampamento dos filisteus, tal. Davi, a gente não aguenta mais. Estamos quebrados, cara. Não aguenta dar um passo. Olha que eles estavam lutando pela família deles, mas eles não tinham força mais para lutar pela família dele. E nós temos, hoje em dia, gente, muita gente na igreja que está cansada. Nós temos muita gente que está sem força. Muita gente que está parando no meio do caminho porque já não aguenta mais. Besor é real hoje na vida de muitas pessoas que não estão conseguindo marchar mais. Davi falou, então fica aqui. E Davi, gente, se com 600 o exército inimigo era grande, imagina agora só com 400. E Davi foi para a batalha com 400, mas ele foi debaixo de uma promessa. Aleluia. Não importa a quantidade, o que importa é o Deus que te enviou. Você e Deus é maioria. Ei, você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma palavra do Senhor. Aleluia. Os outros podem ser mais preparados do que você, mas o Deus que te enviou é o Deus que dá vitória. Aleluia. Olha só, o relógio não deixa, mas eu vou falar. Quando eu fui prestar concurso para entrar no Estado, meu sonho era ser concursado no Estado. E eu fiz o NISA, na época, OSEC. Fiz 5 anos de OSEC. Aí, quando veio o concurso, o pessoal chegou para mim, Wilson, tem um monte de gente que fez USP e vai concorrer, mas eu já era crente. Eu peguei e falei, não importa, eu só quero uma vaga, o restante pode ficar para eles.
Não importa quem vai concorrer com você. Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo da direção de Deus. Deixa eles irem, porque o Deus que fez a promessa é o Deus que te dá a vitória. Aleluia! Ficaram os 200, Davi vai. Na caminhada, ele encontra um jovem. O jovem está ali caído, ferido. 3 dias sem comer. Davi não sabia quem era. Davi pega e a Bíblia fala, fazia o bem sem saber a quem, sem olhar a quem. Davi dá comida para ele, Davi dá bebida para ele, e fortalece aquele jovem. Depois Davi pergunta, quem é você? Depois que ajudou, gente. Totalmente contrário à sociedade hoje. Hoje, primeiro quer saber quem é para ver se ajuda. Ai, meu Deus. Depois que ajudou, Davi falou, quem é você? O rapaz falou, olha, eu sou um egípcio, e o meu dono é um amalequita, e nós atacamos um arraial lá em Ziclag, Davi. Ai, se fosse eu, imagina, com aquela espada desse tamanho na mão, você atacou o quê? Só um taiozinho. Não, nós atacamos lá, e aí eu fiquei ferido. E o meu Senhor me abandonou, porque Satanás faz assim. Primeiro ele usa, depois abandona e deixa jogado na sarjeta. Primeiro ele usa para destruir a vida dos outros, depois deixa jogado na sarjeta. Primeiro ele leva para a bebida, para as drogas, depois deixa jogado na sarjeta. Mas sempre levanta um Davi para estender a mão e tirar. Sai. Oh, aleluia! Davi falou, faz o seguinte, me direciona até eles. Não, se o meu Senhor me souber, vai me matar. Davi falou, vamos comigo. Você me mostra onde é e você fica comigo no meu exército. Gente, presta atenção. Isso aqui é uma lição tremenda para nós. Aquela pessoa que Davi ajudou, foi a pessoa que orientou Davi para conquistar a vitória. Lembra que eu te falei que Davi saiu sem saber onde chegar? Porque Deus já tinha preparado aquele jovem, naquele lugar, para dar direção para Davi. Você não está entendendo. Quando você vai, Deus já está na tua frente, preparando tudo para a tua vitória. A sua missão é só ir. A sua missão é só ir confiar no Deus que te envia. Amém? Davi chega, eu vou encerrar. Davi chega, conquista a vitória. Pega o inimigo de surpresa e conquista a vitória. A Bíblia diz que teve naquela época, quando eles venciam a guerra, tudo que eles saqueavam ficava para eles. E ali diz, eu estou buscando a palavra, me fugiu a palavra. Isso, obrigado. É chamado despojo de Davi. Por que despojo de Davi? Olha só, havia o despojo que era para todos eles. Amém? Mas havia uma parte especial preparada para Davi. Porque Deus sempre tem algo preparado para o escolhido e para a escolhida dele. Toma posse em nome de Jesus. Deus tem algo preparado para o escolhido e para a escolhida. Gente, Bíblia. Deus tem algo preparado para você. Mas eu preciso falar algo antes de encerrar. Eles voltaram. Quando chegaram em Besor, lembra dos 200? Chegaram em Besor, encontraram os 200. Aí os 400 que estavam com Davi, uma parte falou, esses 200 não participaram da luta, eles não têm parte com a gente na vitória. Davi falou, não é assim. O que nós conquistamos é de todos nós, inclusive dos que ficaram. Ô, gente, nós precisamos saber muito com Davi. Porque as pessoas que estudam a Bíblia, de Davi, mas Deus nos mostra as qualidades de Davi. Sabe por quê, gente? Muitas vezes nós também temos isso. A vitória é minha, você não foi comigo, a vitória é só minha, não. A vitória é nossa, porque o que Deus te dá não é só para você. O que Deus te dá é para abençoar outras vidas. Gente, quando Deus te dá, é para abençoar outras vidas. Eu creio que Deus vai fazer grande obra. É palavra lançada
e pega quem quer. Deus vai fazer uma grande obra na vida de pessoas nesse lugar. Deus vai abençoar sobremaneira. Deus vai abrir porta. Deus vai exaltar. Deus vai multiplicar no teu celeiro e no teu salário. Deus vai colocar pessoas aqui em cargo de liderança. Deus vai fazer o seu salário multiplicar. Se você não tem salário, você vai receber um grande salário. Mas eu quero te dizer que quando a bênção chegar, não é só para você, mas é para abençoar outras pessoas também. Ei, toma posse em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Estou encerrando. Estou te falando isso. Sim, é a Bíblia. Mas é a minha vida. É a minha vida. Eu tenho vivido, durante toda a minha vida, principalmente da minha juventude para cá, eu tenho vivido a provisão de Deus na minha vida através de outras pessoas. Não só nessa igreja, essa igreja é um exemplo. Essa igreja aqui é um exemplo. Porque, gente, mês de maio do ano que vem, a gente completa 20 anos. E vocês veem que a nossa igreja não tem aquela frequência assustadora que muita igreja tem. Mas em 20 anos até hoje, nós temos vivido a provisão de Deus. Gente, essa igreja aqui já fez coisas que eu olho para trás assim, eu falo, cara, como é que a gente fez isso? Os mais antigos aqui vão lembrar. A gente fazia aqueles batismos no sítio da família, não sei se vocês se lembram. Gente, a gente pagava o sítio, no começo a gente pagava o transporte, a gente fazia churrasco, lembra? Fazia um rangão. Lembra o tamanho da igrejinha lá? De onde saía dinheiro para fazer tudo aquilo e nunca atrasamos um aluguel? Gente, de onde saía dinheiro para fazer tudo aquilo? Se não é a poderosa mão do Senhor nos abençoando. Quem está aqui há mais tempo sabe do que eu estou falando. Se não é a poderosa mão do Senhor. Até as meninas lá, a filha da Leonilda, lembra? Gente do céu, a filha de Leonilda, quando era o churrasco, meu Deus do céu, de navinho, lembra? E piscina, aí era uma benção, aí elas vinham, era festa, e vinha gente, eu estou falando para elas que eu estou assistindo falta, elas estão na igreja agora. Pode falar, o bispo falou de você lá, que você não apareceu mais. E era lotado, tinha até coisa nojenta, acontecia, gente, tem um menino do morro lá que fez cocô dentro da piscina. O pai Giovanni salvou o menino. Gente, parecia um tubarão, o Zefinho. Gente, o Zefinho é grandão, Zefinho só no nome, porque ele é enorme. O menino estava morrendo afogado, e salvou o menino. De onde saía dinheiro para tudo aquilo? Se não é a poderosa mão de Deus cuidando de nós. Porque nós não tínhamos condições, e a gente conhece a igreja com mais condições que a nossa, que não fazia isso. Por que eu estou falando isso para você? Porque é o mesmo Deus que está cuidando de nós ainda. Eu não estou falando de outra igreja, eu estou falando dessa igreja. Eu vi pessoas daqui serem abençoadas tremendamente na vida material, na vida financeira, na vida matrimonial, e o mesmo Deus continua cuidando de nós ainda. Mas, para finalizar, isso aqui fala de família. Davi foi no arraial do inimigo e trouxe sua esposa de novo, na época esposas, Ainoã, Abigail, trouxe seus filhos de volta. Nós não vamos perder nossa família para o inimigo. Meu Deus, eu acho que eu não alcancei vocês. Nós não vamos perder a nossa família para o inimigo.
Nós não vamos perder a nossa família para as drogas. Nós não vamos perder a nossa família para esses movimentos que são contrários aos princípios cristãos. A nossa família está debaixo da proteção do Senhor, e eu e você vamos nos posicionar como guerreiro e guerreira, e vamos vencer em oração e em testemunho. Nossos filhos serão bênçãos, farão a diferença nessa sociedade, porque eu vejo meus filhos com 19 anos, e eu agradeço ao Senhor. Eu estava falando para o Wilson hoje, falei assim, você é uma bênção. Falei hoje para ele, você é uma bênção. Sabe por quê, gente? Ontem eu fui para a vigília. Meu filho ficou sozinho em casa. Meia-noite ele foi dormir. Num sábado. E a maior parte dos jovens da idade dele, sábado, meia-noite, vão para onde? Meu filho, meia-noite, foi dormir. Você está entendendo? Meu filho não bebe, meu filho não se droga, meu filho... E é isso que a gente tem que ver, porque às vezes a gente só vê aquilo que a gente acha como defeito nos nossos filhos. E eu vejo isso nos jovens aqui. São uma bênção, gente. Os jovens aqui são referência. Deus vai trazer outros jovens para serem tratados em termos de comportamentos que, segundo... Mas que Deus vai usar nós, vai usar vocês como referência. Por isso que Deus levantou vocês. Porque quando eles vierem para ser tratados, Deus vai usar vocês para tratá-los. Amém, gente? Porque é cômodo eu ir para uma igreja onde eu me sinto bem, tudo bonitinho, tudo pronto. Gente, que legal. Mas Deus está te levantando para fazer a obra, para ser um instrumento dele na terra. Eu vejo jovens aqui, gente. Jovens que não bebem, jovens que não se drogam. Jovens trabalhadores. Jovens com 15 anos. Que já fala assim, sabe, com projetos de vida. E nós, como pais, temos que agradecer a Deus pelos filhos que nós temos. Eu tenho aluno que com 15 anos já foi preso no mínimo 2 vezes. Agradeço a Deus pelo filho que Deus te deu, pela filha que te deu. Eu tenho aluno que com 14, 15 anos já é mãe. Aluno no 7º ano. 7º ano é o quê? É 13, né? 13. No 7º ano ficou grávida. Agradeça a Deus pelos filhos que Deus te deu, pelas filhas que Deus te deu. A nossa família é bênção do Senhor. E às vezes a gente só fica destacando, ressaltando aquilo que a gente acha que é erro. E a gente esquece de valorizar as qualidades que eles têm. Eu tenho o maior orgulho, assim, dizem que é pecado ter orgulho. Mas eu tenho o maior orgulho dos jovens que estão vindo nessa igreja. De coração. De coração. Eu tenho o maior orgulho de vocês. Porque vocês vão fazer a diferença nessa sociedade. Ó. Vamos